Fala, meus belos alunos, meu nome é Bruna e a aula de hoje é sobre noções básicas de genética. Então, gente, o conceito básico estudado pela genética é o conceito de hereditariedade. E o que é hereditariedade? É o sistema biológico de transmissão de características dos seres vivos de uma geração para outra. Então, qual a herança que a gente tem? A herança que eu recebi dos meus pais e que eu vou passar para os meus filhos? São os nossos genes, né? O nosso DNA. São os nossos genes e os que estão presentes no nosso DNA que nós recebemos dos nossos pais e nós passamos para os nossos filhos, transmitindo assim as nossas características. Então, para entender um pouco melhor isso tudo, nós precisamos saber onde é que estão os nossos genes. O nosso corpo ele possui trilhões de células. E dentro das nossas células existe uma organela chamada núcleo. Dentro do nosso núcleo é onde nós encontramos os nossos cromossomos. O cromossomo nada mais é que uma forma condensada de uma molécula muito maior, que é o nosso DNA. E é justamente dentro do nosso DNA que nós encontramos os nossos genes. Entendendo melhor como que é a estrutura do nosso DNA, né? Simplificando bastante, a gente pode falar que o DNA ele tem um formato de escada. E cada degrau da escada representa um par de base nitrogenada. As bases nitrogenadas que nós encontramos no nosso DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Esses pares de bases, eles vão se intercalando e formando códigos. Esse código ele pode ser lido, traduzido e expressado em características físicas. E o gene é justamente isso, né? O gene é uma sequência de pares de base que contém a informação para expressar determinada característica. Então, resumindo para vocês, nossas informações genéticas, elas podem ser lidas, traduzidas e expressadas em características físicas. Essas informações, elas estão contidas dentro dos nossos genes. Acompanhe aqui na bolinha azul. Nossos genes, eles são parte do nosso DNA, que é uma molécula maior. O DNA ele se apresenta na forma condensada, que nós chamamos de cromossomo. O nosso cromossomo está dentro de uma organela chamada núcleo, que está dentro das nossas células. Para entender mais sobre genética, nós precisamos definir dois conceitos muito importantes. É o conceito de genótipo e fenótipo. O genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, é um conjunto de genes de um organismo que expressam características. Então, se eu sou eu e eu possuo características, por exemplo, eu tenho cabelo preto, eu sou uma pessoa alta, eu sou gordinha, se eu tenho essas características, as informações utilizadas para expressar essas características estão contidas no meu genótipo. Existe outro conceito importante também, que é o conceito de fenótipo. O fenótipo é a manifestação física da característica. Ele é a expressão do genótipo. Ele também pode ser modificado pelo ambiente. Então, ele não é só a expressão do genótipo, é a expressão do genótipo em conjunto com o ambiente em que eu vivo. Por exemplo, se o meu genótipo define que o meu cabelo é preto, por exemplo, eu apresento o fenótipo cabelo preto. Porém, eu posso usar um descolorante, eu posso pintar o meu cabelo. Se eu descolorir o meu cabelo, ele vai passar a ser loiro. Então, aí a gente percebe que o fenótipo é uma característica física que ela pode ser mudada dependendo do ambiente que você está. Já o genótipo, ele não pode ser mudado naturalmente. Eu não posso mudar os meus genes para que eu apresente cabelo loiro, por exemplo. Então, o genótipo ele não pode ser mudado naturalmente, enquanto o fenótipo é o conjunto entre a expressão do meu genótipo e a ação do ambiente em que eu me encontro. Então, galera, dando continuidade na nossa aula, dentro das nossas células, nós temos 46 cromossomos. Ah, então, Bruno, tem 46 cromossomos no meu organismo. Não.
é dentro de cada uma das nossas células, dentro do núcleo de cada uma das nossas células, nós encontramos 46 cromossomos. Mas a gente tem que lembrar que nós somos indivíduos 2N, ou seja, nós recebemos 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. Aqui, ó, 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Nós temos duas cópias de cada tipo de cromossomo. Aqui uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Consequentemente, existe o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Aqui está representado um par de cromossomos homólogos, que são esses que ficam pareadinhos. Porém, e é dentro desses cromossomos onde estão contidos, né, os nossos genes. Essa região aqui, ela é chamada de locus, que é o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. É onde está localizado o nosso gene, né? E aqui, por exemplo, nós vemos a representação de 2 alelos. Então, Bruna, isso daqui que eu estou circulando, isso daqui é um gene. Esse gene, ele possui 2 alelos. Esse alelo vermelho aqui e esse alelo listradinho. Os alelos são variações do meu gene. Os genes alelos, eles são representados por letras maiúsculas para os genes dominantes e letras minúsculas para os genes recessivos. Então, vamos lá. O que é um gene dominante? O gene dominante, ele é expresso tanto em homozigose quanto em heterozigose. Mas, Bruno, o que é homozigose e heterozigose? Homozigose é uma condição em que os genes alelos, os alelos são iguais no mesmo locus. Então, aqui, ó, nós temos uma representação de uma situação de homozigose, onde eu tenho um alelo dominante e o outro alelo dominante, que formam o meu gene, que é azão-azão. Então, esse é o conceito de dominância. Ele é um gene dominante, ele se manifesta ele se manifesta tanto em heterozigose, tanto se tiver um gene dominante em um gene recessivo, quanto em homozigose, se ele tiver 2 alelos dominantes. Esse gene dominante, ele inibe a ação do alelo recessivo. Por isso que mesmo se ele estiver sozinho, é a característica do alelo dominante que vai ser expressa. Já o gene recessivo, para que a característica que ele determina seja expressa, ele precisa estar em situação de homozigose. Os 2 alelos, eles precisam ser recessivos para que a característica seja expressa, né? Então, esse é o conceito de dominância e de recessividade. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. A gente vai analisar a característica cor da flor. Então, cor da flor é a característica que nós estamos analisando. O fenótipo dessa característica, ele pode ser 2, ou o fenótipo roxo ou o fenótipo branco. Agora, o genótipo que essa flor apresenta para poder expressar esses 2 fenótipos aqui, que é o roxo e o branco, é o genótipo azão-azão, que é um duplo dominante, que, no caso aqui, o fenótipo roxo, azinho-azinho, é o genótipo, é parte do genótipo, e expressa a característica branco, e azão-azão, que azão-azinho no caso, né? Então, a nossa característica é a cor da flor. O fenótipo é roxo ou branco. E o genótipo são 3. Azão-azão, que é um duplo dominante, que determina o fenótipo roxo. Azão-azinho, que é um heterozigoto, que também determina o fenótipo roxo. E o azinho-azinho
que é um homozigoto recessivo, que determina o fenótipo branco. Então, aqui, a gente já posso fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês entenderam o conceito direitinho. Qual característica, qual fenótipo aqui no caso é dominante, qual fenótipo que é recessivo? Vocês conseguem perceber qual fenótipo é determinado por um genótipo por genes dominantes e qual fenótipo é determinado por genes recessivos? Pensa aí e me fala depois. Aqui, gente, eu trouxe os conceitos bem explicadinhos para vocês anotarem e ter uma noção melhor depois, porque às vezes eu falando aqui na aula fica meio corrido para vocês anotarem. Qualquer coisa, eu também vou disponibilizar um resumo maior, que abrangindo mais conceitos, né? Para vocês estudarem em casa. Eu vou deixar o link do Drive aqui para vocês também na descrição do vídeo. Aí, eu trouxe duas questõezinhas para a gente poder exercitar, né? Os nossos conhecimentos. Essa primeira. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram os genótipos e os fenótipos idênticos. Como a gente viu, gente, o genótipo ele é uma coisa que a gente não consegue mudar, a gente não consegue modificar os nossos genes. Então, a gente sabe que o genótipo dessas duas plantas, ele vai ser sempre o mesmo. Já o fenótipo, ele pode ser modificado, e no caso da questão, ele né, uma vez que as condições ambientais em que as plantas foram expostas foram diferentes. Então, o ambiente, ele condicionou a cor, né, das folhas dessas plantas. Uma ficou verde e outra ficou amarelada. Então, o fenótipo, ele foi modificado ambiental. Então, aqui nessa letra A, os genótipos e os fenótipos ficaram idênticos? As plantas apresentaram genótipos e fenótipos idênticos? Não. O genótipo é o mesmo que a gente viu que a gente não consegue mudar naturalmente. Já o fenótipo, a gente viu que mudou, né? Uma folha ficou verde, a outra ficou amarelada. Letra B. Os genótipos, elas apresentaram os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes? Sim, né? A gente viu que foi realmente isso que aconteceu. Os genótipos permaneceram idênticos, que é uma coisa que a gente não consegue mudar, e já os fenótipos mudaram, porque as plantas foram expostas a condições ambientais diferentes. A gente viu que o fenótipo é um conjunto da expressão do nosso genótipo com a condição do meio em que a gente vive. Então, a letra B aqui, ela está correta. A letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos? Não, né? A gente viu que o conjunto de plantas foi feito a partir de técnica de clonagem. Então, uma vez que eu clono, se eu sou um indivíduo e eu sou clonado, o meu clone tem o exato mesmo genótipo que o meu. Então, o genótipo ele é idêntico nessas plantas. O que foi mudado foi apenas o fenótipo. Então, elas não apresentam diferenças nos genótipos. A letra C está errada. Elas apresentaram o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes? Não, a gente viu que o que mudou foi o fenótipo, e o genótipo permaneceu o mesmo. Então, a letra D também está errada. A letra E, o mesmo fenótipo e a grande variedade de genótipos? Não, não tem uma grande variedade de genótipos. Os genótipos, ele é único, né? Ele não muda. Então, o gabarito aqui da questão é a letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Aqui na outra questão.
Ordene a coluna de cima de acordo com a de baixo e assinale a ordem correta. Gene recessivo. Então, vamos aqui procurar o conceito de gene recessivo. Gene recessivo é a unidade de transmissão hereditária? Não. Unidade de transmissão hereditária nós chamamos de gene. O gene que é a unidade de transmissão hereditária. Então, aqui seria o número 3. Nós chamamos de gene recessivo o patrimônio genético de um indivíduo? Não, o patrimônio genético de um indivíduo é chamado genótipo. Genótipo, que é o conjunto de genes que nós temos, né? É o nosso patrimônio genético. Então, aqui seria o número 5. Genes recessivos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos? Não, né? A gente viu que genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos nós chamamos de gene alelo. Então, aqui seria o número 4. Gene recessivo a gente chama de aspectos externos, morfológicos ou funcionais de um indivíduo? Não, a gente viu que os aspectos externos, a expressão da característica física, é chamada de fenótipo. Então, aqui seria o número 2. Gene recessivo, a gente pode falar que só manifesta o caráter, ou seja, a característica, quando estiver em dose dupla? Correto, né? A gente viu que precisa ter 2 alelos recessivos em um gene para que ele possa expressar, então, a sua característica. Então, aqui a gente coloca o número 1. E aí o gabarito da questão vai ficar 3, 5, 4, 2, 1. 3, 5, 4, 2, 1 é a letra A. E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar o meu e-mail e vocês podem me mandar lá, que eu respondo vocês. Muito obrigada, galera.